Boa tarde, professor. O meu grupo ele é composto por mim, Camila, pelo Carlos, Gabriele, Isadora e Marina. Bom, os impostos, eles são tributos cujo fato gerador é uma situação desvinculada de uma atividade estatal, ou seja, representa um agir do contribuinte e cuja receita arrecadada não pode ser afetada. Ou seja, não está atrelada a qualquer gasto específico, salvo as exceções previstas na Constituição Federal. O contribuinte deve pagar os impostos e o Estado cabe reger como vai alocar esses recursos. Os impostos federais estão previstos no artigo 153 da Constituição Federal, os estaduais no artigo 155 e os municipais no artigo 156 da Constituição Federal. Dando continuidade então na fala da Camila sobre imposto, como regra geral, os impostos eles são criados por lei ordinária da entidade federativa competente para sua instituição. No caso dos impostos federais, executados aqueles submetidos à reserva de lei complementar, admite-se também a sua criação por meio de medidas provisórias. No caso dos impostos federais executados, aqueles submetidos à reserva de lei complementar, admite-se também a sua criação por meio de medidas provisórias. Porém, a exigência de impostos instituídos por este vínculo normativo, ele somente será feita no exercício seguinte à conversão da medida provisória em lei. Um pouquinho aqui sobre impostos extraordinários de guerra. Os impostos extraordinários de guerra, eles podem ser criados pela União por meio de lei ordinária. Esta é submetida à sua instituição também por meio de medida provisória, em casos de guerra externa ou em sua iminência. Ele trata-se de um tributo de emergência em razão pela qual a Constitucional autoriza a sua cobrança, incidindo em bitributação, isto é, recaindo sobre a base de cálculo ou fato gerador de imposto já existente, ainda que estadual ou municipal. Referente à base de cálculo dos impostos, ela é calculada de acordo com a grandeza econômica sobre a qual o tributo incide, ao contrário das taxas, cuja base de cálculo necessariamente deve conter o custo da atividade a ser por ela remunerada. Nos impostos, a base de cálculo escolhida pelo legislador deverá sempre ser um valor, e não um custo, desvinculado de qualquer atividade estatal relativa ao contribuinte. Bom, dando continuidade, eu vou falar sobre as taxas. O tributo é um gênero e a taxa constitui uma das 5 espécies de tributos. As taxas, portanto, são tributos vinculados, em sentido de contraprestação a uma atividade estatal prestada ao contribuinte. Deste modo, não há que se falar em cobrança ou na incidência de taxas se não houver uma atividade estatal perante o contribuinte. Ainda nos moldes da Constituição Federal e no Código Tributário Nacional, têm competência para instituir as taxas os entes federativos, sendo eles a União, Distrito Federal, Estados e municípios. Também cabe pontuar aqui que são 2 atividades estatais que geram incidência de taxa: o efetivo poder de polícia e a prestação de serviços públicos específicos e divisíveis. Bom, em relação à contribuição de melhoria, nada mais seria que tributos vinculados de competência comum entre os estados, os municípios e o Distrito Federal. E são cobrados quando uma obra pública ela causa acréscimo no valor do imóvel. Sendo assim, contribuição de melhoria nada mais seria que a valorização imobiliária recebida pelo contribuinte. Seu fim, ele vai se destinar às necessidades do serviço ou da atividade estatal, no caso. Isso tudo é previsto no artigo 145, inciso 3º da Constituição Federal. O elemento finalístico dessa espécie tributária é a absorção da mais-valia,
que no caso seria o que a obra vem a produzir no patrimônio imobiliário do contribuinte. Além disso, em nome da proibição do enriquecimento sem causa, não seria justo o proprietário ele se beneficiar de um aumento patrimonial provocado por terceiros. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galerinha. E aí, professor, tudo bem? Como é que tá? Curtindo a família? Tô com muita saudade de todos vocês, gente. E bom, vim aqui por fim, mas não menos importante, para encerrar o assunto do meu grupo, falando a respeito das contribuições de melhoria, que elas são criadas, né, e disciplinadas por lei ordinária de entidade federativa executora da ordem pública. E no seu âmbito federal, nada impede também a edição de medida provisória com o mesmo objetivo. E uma questão interessante também a debater acerca desse assunto é o que pode ser feito no caso de uma obra pública desvalorizar o imóvel do contribuinte, que seria o caso contrário, né? Essa circunstância ela ocorre com bastante frequência na construção de presídios, de unidade de internação de menores infratores, viadutos, estações de metrô. E constata-se inicialmente que dentro do direito tributário não existe nenhuma solução cabível para resguardar, né, os direitos do contribuinte prejudicado pela desvalorização imobiliária decorrente dessa obra pública. Porém, no direito administrativo, admite a propositura de uma ação indenizatória fundamentada na prática de ato lícito contra o poder público responsável por essa obra, que está previsto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. E é isso aí, galerinha. A gente encerra por aqui. Um grande beijo para vocês. Até mais.